Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira, da segunda semana do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Amados e amadas de Deus, o Evangelho nos apresenta, num primeiro momento, a questão do jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. É o costume do jejum no tempo de Jesus. E agora perguntam para Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejum? Amados e amadas de Deus, a questão do jejum. Por que os teus discípulos não jejumam? Porque não seguem os costumes que os fariseus e os discípulos de João aqui seguem? E Jesus então responde: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e aí então eles vão jejuar. Amados e amadas de Deus, a imagem de uma festa de casamento, a imagem de um casamento. Que casamento é este? É o casamento de Deus com a humanidade. Em Jesus de Nazaré está acontecendo o grande casamento de Deus com a humanidade, a grande aliança de Deus com a humanidade, que está sendo realizada em Jesus. Jesus é o esposo. Jesus é o esposo dessa festa de casamento, deste grande casamento de Deus com a humanidade. E o esposo está no meio dos homens, o esposo está no meio da humanidade. Então, por isso, não se pode jejuar, porque a festa de casamento está acontecendo. O grande casamento, a grande aliança de Deus com a humanidade está acontecendo em Jesus de Nazaré. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado. E quando é que ele será tirado? Com a sua morte e com a sua ressurreição. Aí sim, eles vão jejuar. Amados e amadas de Deus, o esposo continua no meio de nós. Ele foi tirado, ele morreu, ele ressuscitou. Mas ele continua no meio de nós de uma forma nova. A igreja, nesse tempo de espera definitiva do esposo, ela faz jejum. E o jejum tem esse sentido de espera, de preparação para o encontro definitivo com o noivo, onde o noivo, o esposo, ele vai se dando a nós agora de uma forma diferente, vai se dando a nós através da palavra, da Eucaristia, do irmão, da vida da comunidade, da vida do dia a dia. Ele vai se dando a nós, ele está no meio de nós de uma forma diferente. Por isso, sim, nós jejuamos, mas o nosso jejum significa prontidão, significa mortificação, prontidão, significa preparação para o encontro definitivo com o esposo que é o Senhor da história. A imagem agora aqui do remendo: ninguém põe o remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. A imagem do vinho: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Então, vinho novo em odres novos. Amados e amadas de Deus,
O que é o velho aqui? O que é o novo? O novo é o que Jesus vem trazer. São os tempos messiânicos, a novidade do reino de Deus. O que é o velho? O velho é o judaísmo, o velho judaísmo. O velho do judaísmo do tempo de Jesus. Então, vinho novo deve ser em odres novos. O vinho novo que Jesus veio trazer da sua palavra, dos seus ensinamentos, da sua graça, do seu amor, devem ser colocados em odres novos. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude verdadeiramente a perceber o sentido do jejum na nossa vida. Que este Evangelho nos ajude a perceber sempre que nós devemos irmos entrando na lógica do novo do reino de Deus, na lógica de Jesus, na lógica do Evangelho de Jesus Cristo, que este Evangelho nos ajude a irmos nos tornando verdadeiros discípulos de Jesus, segundo a novidade de Jesus, segundo a dinâmica do reino de Deus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.